Com o pastor aqui, com a irmã Simone, que 2 versículos dá 10 páginas de estudo, é muita coisa, né? Você coloca lá o tema para nós? Eu vou falar para vocês, eu não tinha a menor ideia do que eu descobri estudando isso. É João 3:12. Eu vou ler a partir do 9, que está assim: E replicou-lhe Nicodemos: Como podes acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos fazer uma breve oração aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque vamos aprender hoje sobre assuntos da terra e assuntos celestiais. E que possamos, Senhor, guardar os ensinamentos em nossos corações, para que vá se firmando cada vez mais, Senhor, o propósito de Cristo em cada um de nós. Dessa forma, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos. Amém e amém. Eu, quando comecei a estudar, eu fiz essa provocação aí, não olhe para Roma, olhe para Jesus. Porque o contexto social da época, as pessoas estavam todas preocupadas com o poder de Roma, né? E todo mundo estava olhando para a lei. E lá na lei, vocês vão encontrar um profeta chamado Daniel. E Daniel fala que o último império, os pés da estátua, que era de ferro e de barro, ia vir uma pedra lançada sem mãos, e essa pedra ia esmiuçar o ferro e o barro. Então, quando é assim, o judeu ele lê a Torá uma vez por ano e tem uma festa para celebrar essa leitura. Então eles vêm, principalmente Nicodemos, que era ilustre, era aristocrata, ele era um advogado, doutor da lei, advogado. Ele vem com esse negócio na cabeça de que Roma, ele estava esperando o Messias, que é a pedra. Não olhe para Roma, olhe para Jesus. Quando ele está esperando um Messias, que é o Messias do tipo Davi, assim, um Messias militar, um Messias que vem e constrói um exército. E muitos alguns discípulos ali perto dele estavam nessa esperança, inclusive Judas.
Estava nessa esperança de que não, agora nós vamos tomar o poder, nós vamos livrar Israel de Roma, e eles se frustram, porque na verdade, o poder que Jesus vem impor, né? Eu não sei quem foi que escolheu esse louvor, foi a Alice? Foi. Então, o louvor tem tudo a ver com a mensagem, porque o poder que Jesus veio demonstrar é muito maior do que o poder militar de atacar o inimigo que está fora. É de dentro para fora, como foi falado aqui no louvor. De dentro para fora. Então, quando a gente olha Jesus é sinistríssimo, porque ele usa breves palavras para falar muita coisa. Foi por isso que eu cheguei aqui em 10 páginas. Eu comecei a estudar e comecei a ver o que significa essa palavra. Aí você tem que descobrir o que ela significa no grego. Aí do grego você vai para alguns versículos que usam a mesma palavra e a temática que é usada nos versículos. E dessa forma você vai vendo como é usada a palavra até chegar em Jesus que usa essas palavras, né? Isso que eu estou falando para vocês é um resquício lá de quando eu fazia teologia. Porque você vai comparando textos, né, vai descobrindo o significado das palavras e você vai descobrindo o propósito original do que significa o texto. É só dessa forma. Por isso que é bom estudar, porque muita gente sobe no púlpito e começa a falar de coisas que ele não tem a menor ideia do que ele está falando. E às vezes é dele, não é de Deus, não. Então, por isso que eu acho importante estudar. No diálogo registrado no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus confronta Nicodemos uma das mentes mais brilhantes de Israel na época, com uma provocação profunda no versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Para compreender o que Jesus quis dizer com essa distinção entre coisas terrestres, epigeia no grego, e coisas celestiais, aporânea no grego, exegetas e teólogos historiadores da religião analisam o texto sob diferentes perspectivas. O que são coisas terrestres? Epigeia. Embora o assunto anterior da conversa tenha sido o novo nascimento e a ação do Espírito Santo, que são realidades espirituais, os teólogos apontam que Jesus classifica esses temas como terrestres por 3 razões principais. Acontece na experiência humana na Terra, o novo nascimento, a regeneração e a conversão são processos que acontecem no coração humano, dentro do tempo e do espaço. Embora tenham origem divina, seus efeitos são visíveis e experimentados aqui na Terra, assim como o vento, João 3,8. Então, quando Jesus fala, se eu estou falando de coisas terrenas, nascimento, sabe, água, se eu estou falando de mudança, de como é que funciona, e você não entende, como é que eu vou te explicar as espirituais? Já haviam sido revelados nas Escrituras como mestre de Israel, João 3:10, Nicodemos deveria conhecer as promessas do Antigo Testamento sobre a renovação interior, como em Ezequiel 36, 25 e 27. Ou seja, Nicodemos já tinha que estar trazendo isso no coração, essa revelação de Ezequiel 36, 25 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Ou seja, o novo nascimento é um encontro que você tem e através dos ensinamentos do encontro que você teve com Jesus, você começa a ter contato e você começa a ser mudado de dentro para fora. Mas você não sabe como é que é isso. Como é que é isso? Nem eu sei, nem vocês sabem. Não dá para saber. Você vai tendo contato, o vento, como ele disse, o Espírito passa,
você sabe que não sabe de onde ele veio, passou, você sentiu, ele foi embora e deixou uma mudança. É assim os nascidos do Espírito. E quando Jesus está conversando com ele, a conversa é uma conversa de alto nível. Porque ele acreditava que, sendo Nicodemos um doutor da lei, ele ia entender essas colocações. Mas, né, com o perdão da expressão aí, como já disse outras vezes, né, Nicodemos, ele meteu o louco. Ele falou, não, mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, ele está dando uma de doido. E Jesus fala, você não entende isso? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, por já fazerem parte da revelação histórica, quer dizer, já estava na lei. E Jesus, como vocês sabem, ele é a luz, né? Eu sou a luz do mundo. E quando você fala de luz, é que ele veio clarear o que estava escrito. O uso de analogias naturais, Jesus utilizou elementos do mundo físico, o parto biológico, o vento, a água, para ilustrar verdades espirituais. Se Nicodemos não conseguia compreender a realidade espiritual, mesmo quando explicada através de metáforas do cotidiano terrestre, ele falharia em compreender as verdades puramente espirituais, as celestiais. Estou falando de coisas que você conhece. Estou falando de parto, estou falando de água, estou falando de nascimento. Você não está entendendo? Como é que você vai entender as celestiais? E o que são coisas celestiais? A porânea. As coisas celestiais referem-se aos mistérios mais profundos da divindade e do plano eterno de Deus, que não podem ser deduzidos pela observação humana ou pela lógica terrena. Elas começam a ser reveladas logo nos versículos seguintes. Ou seja, Jesus fala isso para Nicodemos, falou assim, se você não entende as coisas terrestres, como você vai entender as celestiais? E logo nos versículos seguintes ele já começa a explicar. A encarnação e a origem do Messias. Ele já começa a falar da sua identidade. A identidade de Jesus como aquele que desceu do céu, João 3,13. A união hipostática, Deus que se fez homem, é um mistério puramente celestial. O plano da redenção pela cruz, a necessidade de um filho do homem ser levantado na cruz, assim como a serpente de bronze no deserto, João 3,14, que é uma figura que Jesus usa também, para salvar a humanidade, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo para a mente teológica judaica da época. O amor cósmico de Deus, a revelação de que o próprio Deus entregaria seu Filho unigênito por amor ao mundo, João 3,16, para resgatar a criação da condenação eterna. Isso para eles na época era loucura. Dentro de uma análise dos teólogos e exegetas históricos, diferentes tradições teológicas explicam essa passagem destacando aspectos complementares. Agostinho de Hipona, no livro Patrística, para Santo Agostinho, as coisas terrestres são os sacramentos e a purificação que ocorrem na igreja visível, na terra, enquanto as coisas celestiais referem-se à contemplação da Trindade, a eternidade de Deus e a glória futura que os salvos desfrutarão no céu. Para João Calvino, da Reforma Protestante, Calvino argumentava que a distinção é essencialmente pedagógica. Jesus adaptou sua linguagem ao nível de Nicodemos, usando metáforas simples, coisas terrestres. Se Nicodemos rejeitava o ensino, mesmo quando Jesus balbuciava em linguagem humana e terrena, seria impossível para ele compreender os mistérios divinos apresentados em sua forma pura e sublime, coisas celestiais.
Os exegetas contemporâneos apontam que João estruturou o evangelho em torno de contrastes. Isso é bem legal. Olha só o que eles falam. Luz, trevas, carne, espírito, acima e abaixo. Para eles, as coisas terrestres são a aplicação da salvação, do ser humano, a regeneração, enquanto as coisas celestiais são a origem e o fundamento dessa salvação. O conselho eterno de Deus, a crucificação e a glorificação do Filho. A análise científica, cientistas da religião, historiadores e linguistas que analisam o texto sob a ótica crítica literária e do contexto do primeiro século destacam o dualismo, ou seja, a forma com que João coloca, ele fala dualismo joanino, ou seja, do Evangelho de João. O Evangelho de João utiliza frequentemente contraste entre o mundo de cima, celestial, e o mundo de baixo, terrestre. Isso é uma análise de texto que ele faz do jeito que João escreveu o seu Evangelho. Essa passagem serve para demonstrar a total incapacidade da sabedoria humana autossuficiente, representada pelo farisaísmo de Nicodemos, de alcançar realidades divinas sem a revelação direta do Logos, que é Jesus. A ironia socrática, ele está falando de Sócrates, pedagógica, literariamente Jesus assume o papel de um mestre que expõe a ignorância do seu interlocutor, para prepará-lo para um aprendizado real. Nicodemos inicia a conversa elogiando Jesus, como um mestre vindo de Deus, mas Jesus mostra que Nicodemos, apesar de ser o mestre de Israel, ainda estava operando no nível puramente carnal e terreno. Quando Jesus pergunta a Nicodemos como ele entenderia coisas celestiais, ele estava explicando que a regeneração humana, o novo nascimento, é apenas o portal de entrada, básico, terrestre. Se Nicodemos tropeçava na soleira da porta, por falta de fé, ele jamais conseguiria contemplar a grandiosidade dos mistérios que estavam dentro da casa, o plano cósmico da cruz, a encarnação do Verbo e o amor redentor de Deus Pai. Analisando a transição de João 3,12 para João 3, 13 e 14, note como após falar das coisas celestiais, Jesus começa a falar da sua própria descida do céu e da sua futura crucificação. Ele já começa a introduzir Nicodemos para o estudo das coisas celestiais. Aí está falando aqui, o estudo da palavra epigeia no grego, ver como ela é usada em outras passagens do Novo Testamento, como em Filipenses 3:19 e Tiago 3:15, para contrastar a sabedoria humana com a divina. Estou elaborando os próximos passos e etapas iniciais que definem o tom de todo o projeto de Jesus. Para dar continuidade ao estudo de aprofundamento sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos em João 3,12, aqui estão os próximos passos detalhados para estruturar sua análise. Analisar a transição de João 3,12 para os versículos 13 e 14. Observe atentamente como a conversa muda de tom imediatamente após a pergunta de Jesus sobre as coisas celestiais. A revelação da identidade. Jesus afirma que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ele se apresenta como a única ponte legítima entre duas realidades, pois ele mesmo pertence ao ambiente celestial. A revelação do propósito, versículo 14. Jesus introduz a tipologia da serpente de bronze no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A crucificação e a exaltação de Cristo são a maior expressão das coisas celestiais, trazida à terra para a salvação dos homens. Aqui eu quero fazer Você vê como o ser humano entende as coisas tudo errado, né? Quando Jesus vai se aproximando do momento dele ser crucificado, ele faz a oração sacerdotal e na oração sacerdotal ele fala assim, é chegada a hora, ele fala, Pai, glorifica-me agora
com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Tem muita gente que acha que ele está falando de esplendor. Ele está falando de glória no sentido que o mundo vê a glória. A glória no sentido de esplendor, de ser famoso. Esse tipo de glória. Mas quando Jesus está falando aqui de glória, ele está falando de sofrimento. Ele está falando do momento em que ele ia ser levantado. Levantado para o mundo é estar no topo, é estar, sabe, ganhando muito dinheiro, é ser famoso, é ser conhecido. Para Cristo, essa glória que ele está falando, Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo, ele está falando daquele texto que fala Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É um momento de glória no céu, porque Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um momento de glória porque é a prova do maior amor de Deus para com a humanidade. Eu vou dar o meu Filho para resgatar todos vocês. São coisas celestiais que o ser humano entende enviesado, né? Estudar o termo grego epigeia e suas ocorrências. Para enriquecer sua compreensão exegética, vale a pena comparar como o termo grego para coisas terrestres, epigeia, no grego, é utilizado em outras partes do Novo Testamento. Filipenses 3:19. O apóstolo Paulo usa o termo para descrever aqueles que têm a mente focada em coisas terrenas e passageiras. Só pensam nas coisas terrenas. Tiago 3:15, o autor contrasta a sabedoria que vem do alto com a sabedoria terrena, animal e demoníaca. O contraste em João, diferente de Paulo e Tiago, que costumam dar um tom moralmente negativo ao termo terreno, associando-o ao pecado ou à limitação humana, no Evangelho de João o termo é usado de forma pedagógica. As coisas terrestres, em João 3, não são pecaminosas, são apenas as realidades espirituais, explicadas por meio de analogias visíveis e experimentadas na própria história humana, como o novo nascimento. Baseado nisso, eu vou deixar o texto aí para vocês estudarem. A miopia de uma nação e a visão de um homem. Nicodemos não era apenas um homem religioso. Ele era um aristocrata, membro do Sinédrio, elite intelectual e política de uma Jerusalém sufocada pela opressão de Roma. Ele disse tudo isso aqui para mostrar que Nicodemos estava olhando para Roma. A teologia de sua época estava obcecada com a libertação nacional. A leitura popular da profecia de Daniel, capítulo 2, sobre a pedra que esmiuça a estátua de ferro e barro, identificada como Império Romano, alimentava o sonho de um Messias militar, um libertador político, que marcharia contra as legiões de César para restaurar a soberania terrestre. Ou seja, a esperança de Israel era miúda, pequena. Estão querendo um general, mas não é isso que veio. Veio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o Emmanuel, Deus conosco. É nesse cenário de tensão política e expectativa terrena que Jesus confronta Nicodemos. O diagnóstico de Jesus
presos à terra, epigeia. Quando Jesus diz, se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está aplicando um diagnóstico cirúrgico na liderança de Israel, que eram as coisas terrestres no contexto de Nicodemos. Era a obsessão com as estruturas visíveis deste mundo. Nicodemos queria discutir o reino de Deus, mas a sua mente estava formatada pelo Império Romano. Ele pensava em termos de poder, herança de sangue, linhagem e libertação física. A incapacidade de ver o óbvio. Jesus usa a metáfora do novo nascimento, algo que ocorre na história humana, na experiência terrena do homem. E Nicodemos não consegue compreender. Se o mestre de Israel não conseguia entender a ação do Espírito regenerando um indivíduo aqui na terra, como compreenderia a arquitetura eterna da salvação? A aplicação para nós. Muitas vezes a nossa espiritualidade é ditada pelas crises políticas, como nós aqui no Brasil, né? Econômicas ou sociais ao nosso redor. Ficamos tão obcecados com os impérios romanos do nosso tempo, nossas crises, governos, oposições, temores visíveis, que nos tornamos incapazes de discernir a ação silenciosa do Espírito Santo em nossa própria vida cotidiana. Daí vem o tema, né? Não olhe para Roma. Não olhe para o contexto histórico atual. Não olhe o que está acontecendo na sua vida agora. Observe o mundo material. Comece a entender as coisas celestiais. O que o Espírito Santo está fazendo na sua vida para transformar a sua vida e, através da sua vida, transformar outras vidas. É a partir desse momento que aquele que vive pela fé, ele passa pelos sofrimentos da vida, pelas dificuldades, mas entendendo que não é por quê, Senhor, mas é para quê, Senhor. Qual é o objetivo dessa situação que eu estou passando? O que eu tenho que aprender com isso? Autocontrole? Eu preciso ser o quê? Mais afetuoso? Preciso ser o quê? Uma pessoa mais amorosa? Eu preciso ter o quê? Um olhar mais caridoso e amoroso para com o meu próximo? Para que eu estou passando por isso? E não por que eu estou passando por isso. Porque é uma reclamação. Mas por quê? Para quê? O que eu posso aprender com tudo isso que eu estou passando? A ilusão, a pedra de Daniel, o verdadeiro reino, a profecia de Daniel sobre a pedra que esmiuça o ferro e barro, estava correta, mas a interpretação da época estava míope, ou seja, estava pequena. Eles esperavam uma pedra de destruição militar imediata, mas Deus enviou uma pedra de tropeço para o orgulho humano. Por que tropeço? Quando você fala... Eu fico imaginando as pessoas nas ruas de Israel, ali em Jerusalém, falando de Jesus. Falou assim, esse cara é doido. Ele fala que se alguém te ofender e te dar um tapa no rosto, para você oferecer o outro lado. É doido. Ele chega numa festa e fala assim, quem tiver sede, vem até mim e beba. Porque rios de água fluirão do seu ventre e vão jorrar para a vida eterna. Eu fico imaginando o pessoal da época ouvindo isso, falando assim, é doido. Ou ele de fato era quem ele realmente disse ser, que é o que eu acredito, ou era doido. Mas quando ele começa a realizar os milagres e dizer que o reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus, antigamente você tinha que ir no profeta. Antigamente você tinha que ir no sacerdote, jogar as pedras, ou ficar olhando para aquelas 12 pedras lá para ver o que Deus ia falar. Antigamente você precisava sacrificar para você ter os seus pecados encobertos pela fumaça das ovelhas, cabritos e bezerros. Depois que o véu do templo se rasgou, que Jesus veio,
O reino de Deus é chegado a vós. Agora você pode orar e a pessoa ser curada. Agora você pode orar, em vez de Deus mandar um batalhão de um exército para te socorrer, a sua situação material pode mudar de uma forma inexplicável, como já aconteceu comigo. Ou seja, é o vento. Jesus tem um pregador que fala, o Espírito é vento. Não, não é vento. O Espírito é como o vento, invisível. Mas ele passa e faz uma transformação. Quantas vezes nós não estamos... ultimamente, minha mulher até ri comigo, porque ultimamente tem acontecido coisas comigo que eu falo assim... Como é que pode estar acontecendo uma coisa dessas? Só tem uma explicação, e o pastor falou aqui domingo, ele falou assim para mim, vão acontecer coisas com você, lembra, pastor? Que você vai entender que é só Deus mesmo. Eu já estou entendendo. É só Deus. Eu não sei se vocês se lembram, um dia o meu filho, eu estava saindo para vir da aula, meu filho falou, pai, o carro não quer pegar, e precisava tirar o carro. E eu fui lá, dei a partida uma vez, 2 vezes, 3 vezes, estava chegando o horário de eu vir para a igreja. Eu falei, Senhor, eu preciso dar aula hoje, lá na igreja. Me dá uma ajudinha aí, vai. Por favor, em nome de Jesus. Pois aconteceu o improvável, o impossível, o inexplicável. Eu virei a chave, a bateria apagou o painel, ou seja, não ia ligar. A hora que eu soltei a chave, o carro fez assim. Foi. Nós estamos em poucas pessoas aqui, mas eu quero dizer, porque isso aqui alguém precisa ouvir. Vai chegar um momento na sua vida que você está sem saída, você não tem outro jeito, você vai sucumbir, você está percebendo isso, mas vai ser num dia comum que vão acontecer coisas extraordinárias, que vão te sacar de um determinado contexto para outro contexto. E você vai falar assim, só Deus para fazer isso. Então não espere um exército, mas espere sim o vento, mudando situações na sua vida. E vai ser num dia comum. Assim como foi com José do Egito, que estava preso numa cadeia, num dia comum. E ele recebeu a notícia que ele ia ter que ir se colocar na frente do faraó. Também foi num dia comum que Abraão foi chamado, falou, Abraão, sai da tua terra. Foi num dia comum. Foi num dia comum que Gideão estava malhando trigo. E o anjo aparece para ele e fala assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. Vai ser num dia comum, sem raios no céu, sem foguetes, sem alarde, que Deus vai transformar a vida de algumas pessoas aqui. Estas coisas são celestiais, a gente não tem como explicar. É como o vento. De onde ele veio? Para onde ele foi? Eu não sei, mas eu sei que alguma coisa mudou aqui. As coisas celestiais reveladas. Jesus muda o foco de Roma para o céu. Ele revela que o reino não vem por meio de uma revolta armada, mas por meio de um esvaziamento divino. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Versículo 13. O Messias não veio para reinar em um trono em Jerusalém, para esmagar Roma. Ele veio para ser levantado em uma cruz, visando esmagar o pecado. Versículo 14. A mudança de foco. A serpente de bronze, atentem bem para isso, que isso é importantíssimo.
A serpente de bronze e a cruz. Jesus resgata a imagem do deserto para ilustrar coisas celestiais. Versículo 14 e 15. Quando o povo de Israel imediatamente, será que eu pulei? Ele ordenou que Moisés levantasse uma serpente de bronze em uma haste. Quem olhasse para ela vivia. Escuta. Deus não pode todas as coisas? Se o povo estava sendo picado por serpentes e morrendo, Deus que pode tudo não podia falar: serpente, some, e aqueles que foram mordidos sejam curados agora. Não podia? E por que aconteceu tudo isso? Preste bem atenção nisso. O veneno interno versus o inimigo externo. O perigo real de Israel no deserto não eram os inimigos estrangeiros, mas o veneno que corria em suas próprias veias, devido à rebelião contra Deus. Da mesma forma, o maior inimigo de Nicodemos e de Israel não era o soldado romano na esquina, mas o pecado no coração. Olhe para Jesus e viva. A cura não veio para a destruição do exército inimigo, mas para olhar para o símbolo. Ou seja, a questão não é o inimigo de fora, a questão é o inimigo de dentro. A questão é o pecado. A questão é aquilo que te desvia do alvo. A questão é aquilo que te tira de uma reta para você alcançar aquilo, o propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por situações em que sua vida parece que está patinando. Parece que você não está saindo do lugar. Mas você está saindo do lugar. Sabe o que está acontecendo com você? Você está aprendendo. Então, assim, não é o momento, não é a visão do mundo material que me define, mas sim o Espírito que habita dentro de mim, que define as situações da minha vida através da fé. Se eu creio, não, mas está acontecendo, o mundo está acabando, você fala assim, não, eu creio. Deus proverá. Mas nós vamos morrer, mas eu creio naquela passagem que Jesus fala assim, ó. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Então, quando fala o justo viverá pela fé, se você tiver que morrer, assim como aqueles, né, que iam para serem devorados pelos leões na arena, eles iam louvando. E o pessoal falou assim, é tudo doido. Eles vão morrer. E vão cantando. É por isso que eu admiro o apóstolo Paulo quando ele falou assim, considero todas essas coisas, ou seja, o mundo material, como esterco. O viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é ganho. E que ganho, hein? O nosso papel é tirar a Roma de dentro dos corações e fazer com que o Espírito de Deus habite em nossos corações. Esse é o nosso papel. Depois que eu fiquei assim, encantado, principalmente com essa descoberta, né? O veneno está correndo nas veias, não está no inimigo lá fora. E tem um texto na Bíblia, que eu não me recordo agora a referência, que diz assim, não temam aquele que pode matar o corpo, temam aquele que pode lançar a sua alma na geena de fogo. Então assim, se Deus está conosco, ainda que a gente erre,
e procura se corrigir, o que a gente tem? O que a gente teme? Deve temer. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração e agradecer a Deus. Esse estudo aí eu coloquei no grupo, acho que a Letícia vai colocar no aplicativo, para a gente poder, para aqueles que quiserem dar uma lida, mas porque eu dei uma corrida aqui, porque senão eu ia tomar a noite inteira aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por poder compreender um pouco mais, Senhor, das coisas celestiais, para iniciar a vida eterna, que significa conhecer a Ti. Que esses ensinamentos entrem em nossos corações, Senhor, e nos transforme, Senhor, cada vez mais em pessoas à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Para que quando nós adorarmos, o Pai venha nos procurar, como Jesus Cristo disse para a samaritana. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que possamos ser transformados, Senhor, cada dia, a cada passo, em pessoas melhores, mais semelhantes, à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.